toda esta multidão ligada neste propósito. Para esta multidão não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o teu nome, tua promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o teu povo aqui agora. Olá, Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Já estamos em uma grande expectativa, porque esse evento que você viu agora, ele acontecerá também aqui no nosso estado de Santa Catarina, também no dia 3. Dia 3 de abril você tem uma data marcada com o próprio Deus em favor da sua família. Você ama a sua família? Essa é a minha pergunta para você. Você ama os seus filhos? Você tem amor ao seu cônjuge? Então esse dia você não pode deixar de estar conosco participando desse grande evento de fé. Quero que você acompanhe agora o depoimento da Raquel. Ela mostra o poder de Deus se materializando na família dela. Vamos acompanhar. Eu estou de volta aqui nesse lugar que foi onde marcou a minha vida. Eu não tinha referência de bons casamentos na minha família, mas esse era o meu sonho. E aqui eu vi a oportunidade de buscar sobre isso. E eu vim nesse propósito de ser abençoada por Deus nessa área da minha vida. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o teu nome, invocar a tua palavra, a tua promessa. O que nos move a esse lugar não é um show, não é a música, mas é uma promessa. Eu trouxe o nome de todos os meus familiares, mas em especial eu pedi para Deus que Ele cumprisse aquela promessa na minha vida que fala que Ele faria o solitário habitar em família. Na época do evento eu tinha 27 anos e eu não havia estado em nenhum relacionamento. Então eu queria que Deus me abençoasse nesse aspecto da minha vida. Estamos aqui por uma fé inteligente, uma fé racional, não por religiosidade, mas por crença, por certeza de que aquilo que está escrito e aquilo que aconteceu tem impacto na nossa vida hoje. No dia do evento eu estava bem aqui, quando o bispo entrou, e eu orei pedindo a Deus para que me desse resposta. Eu falei para Deus que eu queria um casamento abençoado, um homem de Deus, temente a Deus, mas até então eu não tinha ninguém. Como está escrito, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não imaginava que a resposta viria tão rápido. No dia do evento eu reencontrei... Opa, vem aqui! Eu reencontrei o Daniel, que ele já foi da minha igreja há muitos anos atrás, mas nesse evento a gente teve a oportunidade de se reencontrar. A palavra de Deus diz o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu creio que através da obediência vem a bênção.
E a partir dali a gente começou a conversar, nós vimos que nós tínhamos o mesmo espírito, né? Sim, a mesma fé. Um temor a Deus, e tudo foi fluindo. Recentemente nós noivamos esse mês e vamos nos casar nesse ano de 2026. E se a gente não tivesse se disposto a vir no evento ao pé da cruz, talvez a gente não tivesse se reencontrado, né? Verdade, não teria sido abençoado. E neste mesmo cenário, esse ano, nós vamos estar aqui juntos, buscando pela nossa família e pelo nosso casamento. Eles estarão lá no estádio em São Paulo. Nós aqui em Santa Catarina estaremos na nossa catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Traga toda a sua família. Na oportunidade, você receberá gratuitamente o azeite consagrado na Terra Santa, em Israel. Então marque bem essa data, dia 3 de abril, 9 horas da manhã, principalmente, mas também às 3 da tarde, como também às 18 horas. É um evento para todos, católicos, espíritas, os que têm, os que não têm religião. É para aqueles que amam sua família e não aceitam ver os males tocando na vida dos seus entes queridos. Vamos agora com o intervalo que fala sobre o clamor do fim do pouco. Você não consegue desfrutar do fruto do seu trabalho. Muito pelo contrário, sempre parece faltar. E por mais que você tente, a sensação é de que você sempre vai ter pouco. E pior, já começou a aceitar essa condição. Mas o mesmo Deus, que é dono do universo, também é capaz de transformar completamente a sua realidade e te colocar sobre o muito. Nesta segunda-feira, 2 de março, o clamor para o fim do pouco, em todos os templos da Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Segunda-feira, dia 2 de março. O pouco tem que acabar. Quando você luta muito, quando há muito esforço, quando você empenha força, o desejo de vencer, e o resultado é pouco, isso é desanimador. Você desanima, você cansa, você pensa até em desistir. O problema não está no esforço, o problema não está em trabalhar muito, o problema está no resultado. Quando o resultado é pouco, dentro daquilo que você espera muito, então isso faz a pessoa desanimar, entristecer, desistir. E essa tem sido a realidade de muitos brasileiros. Muito esforço, muito trabalho e pouco resultado. Como mudar isso? A partir de agora você vai saber no programa Prosperidade com Deus. Mas antes, vamos a essa matéria que fala um pouco mais sobre isso e a gente já volta. Você sabe o significado de uma aliança? Nada mais é do que pacto ou tratado entre indivíduos. Um objeto com uma importância e um simbolismo de um voto feito para durar até o fim. Ao ver uma pessoa usando aliança, você sabe que ela está comprometida com alguém e que um vínculo eterno e inquebrável foi firmado. Uma atitude que acontece desde os tempos da Bíblia. Na história é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que firmaram uma aliança, porém nem todos fizeram bons tratados. Como no caso do rei de Judá, Acás, que fez uma aliança com a Assíria. Ele deixou de confiar em Deus e por esse motivo teve grandes prejuízos, pois quem era para ser o seu aliado saqueou Judá. Mas há também os que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram grandes resultados que são lembrados até hoje. Uma das alianças mais conhecidas foi a que Deus fez com Abraão. Ele deixou de ser humilhado e passou a ser exaltado. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei.
Senhor, e farei de você uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. uma nação? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Você sabia? A primeira aliança firmada no mundo foi entre Deus e Noé. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Existem algumas formas de se fazer uma aliança. Pode ser no trabalho, na família, na sociedade. Qualquer que seja essa aliança, elas visam o lado positivo para ambos. Estes são alguns dos benefícios. Proteção. Ao se aliar com alguém, a proteção é importante. Inclusive, alguns se aliam justamente buscando proteção, seja física ou financeira. Direção. É ela quem decidirá qual o rumo que a aliança, a sociedade, irá tomar. Por isso, é primordial estar aliado a alguém que sabe para onde vai. E por último, mas não menos importante, a prosperidade. A prosperidade vai além de fartura financeira, pois sem a direção e a proteção, ela não tem serventia. E isso é real. Basta lembrar das pessoas que eram milionárias e perderam tudo da noite para o dia. Mas e você? Quais e com quem você tem feito uma aliança? E os resultados têm sido benéficos? Pois é, o resultado mostra se está funcionando ou não. Pastor Igor, muitas pessoas não estão vendo resultados, elas trabalham, elas se esforçam. E a gente vê isso porque quantos brasileiros têm levantado cedo, uma hora dessas? Já há pessoas acordadas, pessoas que levantaram, já estão indo para o trabalho e há casos de pessoas que agora estão nos assistindo, que estão voltando do trabalho, trabalharam durante toda a noite, mas não vê resultado, por isso cansa. Se a pessoa trabalha muito e vê pouco resultado, isso é muito cansativo. Por isso que você tem que firmar uma aliança com Deus, porque tendo aliança com Deus, os seus resultados serão positivos, serão de fato, de verdade, resultados que vão trazer paz, alegria, prosperidade para a sua vida. Por isso que nessa segunda-feira nós queremos que você esteja conosco aqui na nossa catedral. O nosso objetivo não é fazer você trocar de igreja, de religião, mas é mudar a sua vida. Isso mesmo, uma mudança que você precisa. E foi o que aconteceu com o Jefferson. O Jefferson trabalhava muito esforço, mas pouco resultado. Lembrando que essa segunda é um clamor para o fim do pouco. Chega de tão pouco, chega de lutar tanto e não ver resposta nenhuma. A nossa repórter Esther entrevistou o Jefferson e ele conta para ela como ele saiu do pouco para o muito. Vamos acompanhar. Você já passou por altos e baixos na sua vida financeira? Hoje nós vamos conhecer a história do Jefferson, que tinha estudo, tinha um bom trabalho e mesmo assim a sua vida não ia para frente. Olá, Jefferson, seja muito bem-vindo. Já para começar, como era a sua vida antes do pacto? A minha vida financeira era uma vida de altos e baixos, era muito estável. Eu lembro que eu até tinha um bom emprego, trabalhava no banco e a gente tinha ali várias certificações, vários cursos. Até que veio um corte em massa, uma crise mundial e me vi entrando na lista dos desempregados. Fui demitido desse trabalho e aquelas certificações todas, aqueles cursos todos que tínhamos feito até o momento, não me garantiram a reintegração no mercado de trabalho. Então, essa incerteza, esses altos e baixos,
chegou e aí foi assim que eu me vi numa situação muito complicada, sem ter aquela condição que tinha antes e aí então agora procurando um novo emprego. Jefferson, qual foi o seu maior fundo de poço? Então, a pior situação foi quando eu me vi desempregado. Aí eu tive que buscar uma alternativa, não consegui ingressar no mercado de trabalho, foi então que eu decidi trabalhar por conta própria, né? Mas naquele momento eu pensei que seria uma boa oportunidade, com todas as certificações que nós tínhamos, né? As qualificações, mas não foi bem assim. Acabei, como empresário, adquirindo muitas dívidas, né? Lembro que naquela altura nós chegamos a acumular aproximadamente uns 200 mil reais só em dívidas. Jefferson, como você saiu dessa situação? Então, assistindo a TV, uma programação, eu vi um convite para participar, né? E nas reuniões de segunda-feira. Então, eu tomei o passo, aceitei aquele convite e vim. Assisti as palestras, né, as orientações, e ali eu aprendi a obedecer. Eu aprendi que o caminho era a obediência. E justamente a cada segunda-feira que nós ali estávamos frequentando, a gente ia aprendendo cada vez mais. E aí, com o passar do tempo, né, a visão foi se abrindo. E a gente conseguiu já a quitar aquelas dívidas que aos meus olhos seriam impagáveis, né? E justamente isso, na obediência, seguindo a orientação que ali eram dadas nessas palestras, então a visão foi aumentando e a gente conseguiu logo ter essa luz, né? Clareou-se as ideias, vieram inspirações na empresa, e tanto que a gente conseguiu até ampliar os negócios. E depois da sua aliança com Deus, quais foram os resultados? Após o pacto com Deus, as minhas conquistas foram justamente, primeiro, estava desempregado, né? E Deus deu essa direção, a gente abriu a empresa e conseguimos quitar todas aquelas dívidas que nós tínhamos, né? Que aparentemente naquela época, naquela altura parecia ser impagável, né? E foram justamente dando mais inspirações, dando ideias, e a gente conseguiu então ampliar os negócios, né? Para quem chegou desempregado, para quem chegou desacreditado, não tinha crédito, hoje nós temos, né, os negócios fluindo, nós fechamos hoje contratos até fora do Brasil, e Deus tem abençoado grandiosamente, né? Para quem não conseguia dormir, hoje eu consigo dormir, as preocupações, né? Hoje eu tenho um casamento, hoje eu tenho alegria. Então, hoje eu posso comer em qualquer restaurante. Antes a gente tinha aquela limitação, aquela privação, né? Que é a pior coisa, você ter fome e aí não ter o que comer. Então, hoje a gente pode até, a condição que nós temos, podemos até ajudar as pessoas. Então, mas a maior conquista que posso dizer foi o recebimento do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, né, todas as conquistas não seriam nada. Mas com o Espírito Santo, ele que dá a direção, está todo o tempo, 24 horas conosco. Logo quando acordamos, nos dá a direção que temos que fazer na empresa. Hoje nós temos a alegria completa, né? Não existe mais depressão, insônia, tristezas, não existe mais amargura, incertezas. Então, o Espírito Santo ele veio e preencheu tudo isso. Ainda que venhamos a passar por dificuldades, mas com o Espírito Santo nós temos a certeza de que Deus está conosco. Jefferson, muito obrigada pela sua participação. Agora, se você também busca mudanças na sua vida financeira, participe das palestras da Prosperidade com Deus. Ali você encontra fé e obediência que trazem resultados. Obrigado à repórter Esther, obrigado ao Jefferson, pastor Igor. Esse testemunho deixa bem claro a diferença. O Jefferson sempre trabalhou, sempre se esforçou,
mas era muito pouco o resultado. Depois que ele fez a aliança, ele continuou trabalhando, continuou se esforçando, mas agora o resultado é muito. É isso que vai acontecer nessa segunda com quem fizer uma aliança com Deus. Você precisa disso. Isso não é uma opção para você. Você já tentou muitas coisas ao longo da sua vida, ninguém conseguiu te ajudar, nem você conseguiu mudar os resultados da sua vida. Então apele para Deus. Esteja conosco nessa segunda-feira que, com certeza, a tua realidade de vida será totalmente transformada. Nesta segunda, dia 2, o Senhor vai estar em quais horários? Às 10 da manhã, ao meio-dia, como também às 18 horas. Estaremos juntos às 7 da manhã, também às 15, 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Atendemos antes e depois de cada reunião. A entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito e na oportunidade você vai receber a aliança, a mesma aliança que o Jefferson recebeu e tantos testemunhos que colocamos aqui na programação. Você não vai pagar nada, não precisa você trocar de religião, as portas estão abertas para todas as religiões, não importa a sua opção sexual, o seu gênero, você será muito bem-vindo aqui na Universal. E só tem um jeito de saber se é verdade, é você comparecendo. E agora é momento de fé, é momento de oração. Eu convido o nosso amigo Bispo Sérgio Mota para interceder por você. Forças para viver e vencer, é momento de nós orarmos. Neemias, ele diante de situações e ciladas e oposições que se fizeram contra ele querendo fazer o bem, ele disse, fugiria eu? Nós não vamos fugir, você também não vai fugir, você vai enfrentar essa doença, esse câncer, você vai enfrentar essa depressão, porque Deus, Ele é contigo. E é contigo como um poderoso guerreiro, e Ele vai se manifestar na sua vida agora. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que vivem no estado de Santa Catarina. Eu oro, meu Deus, para que a Tua mão se estenda a todos os lares, a todas as famílias, meu Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja, meu Pai, a manifestação do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, que haja, meu Pai, libertação. Que haja cura. Meu Deus, eu oro por esse trabalhador, por essa mãe, por essa esposa, meu Pai, que chora porque o casamento está em ruínas, meu Pai. Estenda tuas mãos para restaurar a sorte do teu povo. Estenda tua mão para libertá-los de toda a influência do mal. Tira toda a inveja, tira, meu Pai, todo o olho grande, tudo que atrapalha, meu Deus, embaraça a vida do teu povo. Na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu declaro essa pessoa curada, liberta e abençoada em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus, beba da água, receba forças para viver e vencer. Hoje, sexta-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus, é o dia de nós buscarmos a libertação. Oração forte para que você seja livre de toda a obra do mal. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima e seja liberto. Enquanto não chega, né, Bispo, a segunda-feira, então hoje mesmo você pode procurar ajuda na Universal. As portas sempre estão abertas para você. Entenda, tudo o que foi feito aqui, desde o início deste programa até agora, aos instantes finais, é para te ajudar. Nós queremos te ajudar, podemos te ajudar, mas você tem que chegar até aqui. Eu sei que vai ter lutas, dificuldades, muitas barreiras para você não chegar aqui na Universal. Mas cabe a você ser mais forte do que tudo isso. Se você está cansado do pouco, então está na hora de você reagir, procurar ajuda. Nesta segunda-feira, 2 de março, estaremos clamando e o pouco vai acabar. Você vai começar a ter muito, a diferença vai acontecer. Que Deus te abençoe e até segunda-feira.